eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Hoje nós estamos em Ananindeua com o cantor, compositor Rogério Brito. Rogério, obrigada por ter aceito o convite com De Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Obrigado, Hélia. É um prazer estar conversando contigo. Gostei. A gente estava conversando antes e você me falou que você passou um tempo no gospel e depois voltou ou começou na Noite de Belém. Me conta a tua trajetória. É uma trajetória. Estou com 46 anos. Comecei muito novo tocando violão com a influência do meu pai, influência de comprar produtos, comprar instrumentos, disco, playback. Na igreja se usava muito playback. Então, ele descobriu essa facilidade que eu tinha de aprender muito rápido as músicas e já está cantando. E a facilidade de afinação também, né? E aí ele começou a comprar essas coisas para mim. E foi daí, eu estou falando de 10 anos, né? 10 anos de idade. Com 12 anos eu já estava tocando violão, já estava compondo com 13. Com 13 anos eu estava ouvindo Djavan. Isso eu estou falando no interior do estado, chamado Urém, ali próximo a Capitão Poço, Capanema, por ali. E na igreja parece que todo mundo tem essa facilidade para a música, né? E foi uma escola fundamental para mim, musicalmente falando, a minha passagem pela igreja. Criança, adolescente, jovem. A escola foi muito boa, realmente. A facilidade era muito grande. Eu pegava no violão e um colega que já sabia me passava algumas coisas e eu já como se aquilo fosse muito familiar para mim. E olha, que coisa boa, né? Com 13 anos já estava escrevendo alguma coisa, já estava compondo alguma coisa aí. Como eu passei a ouvir Djavan dentro da igreja, que também foi uma escola para mim, Djavan é uma escola para mim. Aí a coisa ficou um pouquinho mais profunda, né? Porque uma criança tocando Oceano, por exemplo, a criança 13, 14 anos, eu já estava tocando Oceano, as músicas de Djavan, tocando samba, e isso dentro da igreja, e naquela época era pecado isso aí. Mas eu não me importava com isso, com esse pecado. Nem de jogar basquete, jogar bola, futebol, que também era pecado naquela época. Mas eu também não me importava. Ia me divertir mesmo. E a música, para mim, era tão familiar, tão normal, natural, que eu não via isso como um pecado também. E aí, graças a Deus, eu descobri Djavan para me abrir a mente para harmonia, né? Ou seja, para abrir a mente para um outro universo que é fora da igreja, né? A igreja é umas coisas, umas músicas um pouco mais comuns, tradicionais e tal. O começo é esse, Eli. Como é que a gente vai desse universo gospel para o universo do mundo, como normalmente é chamado fora da igreja? Ainda dentro da igreja, para a gente não pular muito, ainda dentro da igreja, eu vim do interior para a capital, para Belém, tipo 94.
E aí, com essa naturalidade, com a música, os convites vieram aparecendo assim aos montes. Então, eu participei muito de corais, de grupos vocais, de quartetos. E, para quem conhece isso, esse trabalho de afinação para um cantor é uma base incrível. Eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade de fazer parte desses grupos e dessas bandas. Era banda, era back, era gravação de back vocal no estúdio, tudo que você imaginar, com voz, spot, jingle, eu aprendi a fazer. E tudo isso foi uma escola, principalmente para afinação e para essa composição que eu tenho hoje. Eu sou muito grato por isso. E aí, depois disso, vieram um convite para gravar o primeiro disco, que é chamado Eu Falo de Jeová. São músicas autorais também. E o segundo disco, Para Deus Sorrir, que são músicas autorais com alguns compositores amigos meus, como Aziel Neves. E aí eu vim trabalhando esses dois discos. Tem mais um disco gravado já, produzido pelo Anderson Brum, também gospel, que está no estúdio, está no estúdio, está no computador, que a gente precisa tirar também para que as pessoas conheçam, apesar de que eu não estou mais divulgando a música gospel, mas o disco está tão bonito que a gente ainda vai tirar de lá para lançar. Há 8 anos para cá, eu decidi cancelar essa minha carreira no gospel por questão ideológica mesmo, questão que eu posso dizer de caráter. Então, zerar lá, acabar com a parceria com a música gospel lá e fazer uma música mais cultural aqui pelo estado, começando a tocar aqui nos restaurantes de Belém. Um restaurante tanto quanto um pouco mais refinado, para que se encaixe com o nosso jeito de fazer música, com o nosso repertório, com as músicas autorais. E eu encontrei em alguns restaurantes aqui essa parceria. E eles já começaram dizendo, olha, aqui a gente é um pouco mais refinado, aqui a gente gosta que o repertório seja neste segmento, e o meu segmento, diga-se de passagem, é de música, é de soul music, é de música romântica, é de MPB, é de samba, e é isso. Você é autodidata? No começo, sim, mas tive a oportunidade de estudar no SAM, a Escola de Música da UFPA, violão popular, e tive a oportunidade de aperfeiçoar o canto com um professor chamado Dom Carlos, que era professor de canto da antiga escola técnica. E aí tive essas duas oportunidades profissionais, né, para minha carreira. Você tem um single maravilhoso no Spotify chamado Apesar da Chuva. E eu fiquei encantada com essa música. É uma música que passa uma calmaria, uma coisa romântica, ou talvez um desabafo de depois de uma tempestade. Enfim, o que é Apesar da Chuva para ti? Bom, vamos falar então da produção. A produção musical é de Rodrigo Camarão. O Rodrigo convida alguns músicos aí de fora, e os músicos mandam, por exemplo, o baixista, baterista e violonista daí de São Paulo. Nós gravamos a base de instrumental aqui no estúdio dele. Eu gravei a voz no estúdio do Dedê e mandamos para São Paulo para Gravodisco antes de pegar fogo. A Gravodisco pegou fogo em São Paulo, a gravadora. Putz. E, inclusive o nosso projeto dessa música, o projeto lá no computador, também queimou. Só que o Rodrigo antes tinha me mandado o MP3 dessa música, e eu guardei.
Se a gente não tivesse esse MP3, não teríamos lançado e teríamos que regravar a música inteira. E aí nós conseguimos postar com o MP3. E olha, para te ver, a qualidade está tão boa da mixagem, tão boa realmente, muito profissional, que nós lançamos aí na plataforma digital e no YouTube, né, com MP3, cara. Muito bom, né? A produção musical foi ideia minha e do Rodrigo. Nós tiramos uma tarde para compor a cara da música, compor a caveira da música, como se diz aqui entre os músicos, para saber como ela ficaria, né? E nós passamos essa tarde toda trabalhando nisso. Nós conseguimos. E depois foi a gravação dos músicos e do Rodrigo em São Paulo, e a mixagem. Agora, falando de letra, é um sujeito que está no relacionamento que já está desgastado. E aí ele encontra um amigo em comum. E esse amigo, que nesse caso da música é o Mar, ele começa a falar da sua namorada, né? Falando, elogiando, de vez em quando tocava no assunto, e dizia que ela era isso, que ela era aquilo, que tinha essa amizade. Então, era um amigo em comum entre mim e minha namorada, sabe? É do sujeito. Deste sujeito é a namorada dele. E ele ficou com a pulga atrás da orelha. Pô, mas esse cara sabe muito, né? Da pessoa em que eu tenho essa relação. Então, ele ficou pensando, cara, eu tenho que... Ou seja, despertou de novo o interesse pelo relacionamento que ele estava terminando. Despertou tanto o interesse nele que ele queria ir de avião, por telepatia ou na asa do colibri. De qualquer jeito, ele teria que ir atrás da namorada para falar o que ele sente, o que ele sentia, antes que o mar a seduzisse e levasse para lá. É isso que a letra fala. E a primeira coisa que ele diz quando encontra com a namorada, ele diz, eu te amo. Para garantir, assim, olha, é o seguinte, eu te amo e pronto. Para começo da história, eu te amo. Para a gente continuar a nossa história, que é muito bonita e tal. Isso é uma história fictícia. Sim. Não é uma história, é uma composição, é um trabalho, né? Uhum. Foi uma sacada que eu pensei. Eu tirei esse dia para sair de casa e ir até lá na beira do Guamá, que é aqui em Belém, né, para pensar em alguma coisa. Ainda não tinha em mente o que eu iria escrever. Mas chegando lá, aconteceu isso realmente. Era uma tarde, então começou a chover. E aí eu me recolhi, era até ali no Forte do Castelo, em Belém, sabe, né? Sim. Ali, aquela parte ali onde Sim. fica a Casa das 11 Janelas. Eu estava por ali sentado, escrevendo, e no decorrer da história começou a chover. Então eu encaixei a história que eu estava escrevendo, contando, com os episódios que estavam acontecendo naturalmente, naquela hora. Rogério Brito é um homem romântico. Eu sou, cara, eu acho que eu sou um trabalhador, eu acho que eu sou um escritor, eu acho que eu sou um cantor, eu acho que eu sou uma pessoa que está trabalhando, querendo alcançar algum sonho, objetivo com o meu trabalho. Eu acho que eu escrevo assim, olha, para você ter uma ideia, eu ando escrevendo umas coisas super engraçadas para mim, assim. Porque eu acho que o compositor não tem que se fechar, não. Sim. É só o que eu acho, né? Se fechar, não, o Rogério é aquele cantor romântico, ele só escreve romântico, só escreve romantismo. Acho que não. Eu acho que você tem que andar por muitos caminhos. Você tem que ouvir muita coisa, já que você se dispôs a ser compositor, né? Ser cantor e tal. Agora, a minha linha o mais natural é por aí, é o romântico, é o soul music, que é aquele funk americano, sabe? Sim. E é pro samba funk, é assim, o mais swingado e o mais romântico.
caminha por aí. O que a gente pode esperar do Rogério Brito depois do Apesar da Chuva? Bom, apesar da chuva, ainda temos que trabalhar muito. Sim, Na nossa conversa agora há pouco, você falou nisso, e você tem razão, completamente cheia de razão, e em dizer que a gente precisa trabalhar muito na rede social. É claro que a gente precisa trabalhar muito na rede social. E é o que eu estou pretendendo fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar da chuva, tem que trabalhar muito. Eu acho que as pessoas vão ficar felizes em ouvir Apesar da Chuva, que é uma música belíssima, realmente. sim, Sabe o que eu ando fazendo, Elia? sim. Nas minhas apresentações, eu faço um bloco de músicas autorais. E Apesar da Chuva é a primeira música que eu faço. E as pessoas curtem, as pessoas filmam, aplaudem, gostam da música ao vivo, fica, fica interessante. Voz e violão, né? Depois dela tem 4 músicas, Elias, no estúdio, que a gente precisa finalizar a voz, mixar, masterizar e postar. E subir para as plataformas digitais. 4 músicas. E aí já muda totalmente do Apesar da Chuva, que é uma balada romântica, né? Por exemplo, tem uma cúmbia, tem uma mistura de carimbó com funk. Compositor. O que o compositor está pensando? O compositor também é poeta, eu suponho. O que ele tá, o poeta está pensando em divulgar livro? Como é? Como que conta essa história de compor, de escrever? Livro eu já até pensei, mas eu acho muito novo, né? Para mergulhar nesse universo aí. Mas escrever música está aqui, é só parar para escrever. É só parar, ter uma ideia e escrever, e trabalhar. E aí, como eu te falei, ando escrevendo algumas coisas engraçadas e alguma coisa chamada virais. É tipo assim. E eu quero dar esse choque, é exatamente isso. Uma pessoa que ouve Apesar da Chuva e ouvir, por exemplo, olha o nome da música, Empresário do Amor, Empresário do amor sugere um brega. é mais ou menos isso aí. Sei lá, uma bachata, uma guaranha, uma coisa assim. Tá pronto, tá pronto. Agora eu te Mas pergunto, o que ainda está faltando para colocar numa rede social ou na plataforma digital? o que está faltando é fazer. O que está faltando é divulgar. O que está faltando é gravar. As 4 músicas, ela tem uma de Alan Carvalho. Tu conhece o Alan Carvalho? Sim. Alan Carvalho. Olha o nome da música. Genival Lacerda. Imagina que seja assim meio forrosado. Meio forrosado. E aí que tem a mistura do forró com o funk também. Quero ver por debaixo da pedra, no final do arco-íris, lá no fundo do mar, para sobreviver, muito longe de ti. É isso. Tem música do Guto Resuenho, que é muito legal também, que é chamada Fica Bem Melhor. Tem uma música do Márcio Macedo, que, pô, essas músicas já estão há muito tempo no estúdio, precisa ser tirada de lá, e agora falta recurso, já que só está faltando a voz e a mixagem. E aí não tem jeito, tem que ter recurso. O que o público pode esperar, musicalmente falando, é isso. Jogar nas plataformas aí as músicas que a gente está compondo agora, esse clima de composição tanto bem escrita, bem composta, quanto as mais engraçadas, por assim dizer, as mais comerciais. Rogério, me fala, onde a gente te encontra nas redes sociais, onde a gente te encontra nas plataformas digitais? Instagram, Rogério Brito Oficial. YouTube, Rogério Brito. E nas outras também. Tem TikTok e tem Kawaii, né?
Bom mundo, agora que a gente já conheceu um pouco do nosso queridíssimo Rogério Brito, o que é que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, porque aqui sempre tem novidade, aqui sempre tem artista chegando, trazendo romantismo, trazendo outras não tão românticas que a gente vai ficar esperando, como o nosso queridíssimo Rogério Brito. Rogério, muito obrigada pela tua participação, te desejo sucesso. Te agradeço também, Hélia. Foi um prazer, foi muito bom aceitar o teu convite. Apesar da chuva, deu certo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar contigo hoje à tarde. Eu vou voltar para divulgar as 4 músicas que eu falei aqui no teu programa, tá bom? Vamos ficar esperando, querido. Tchau. Ela é de papo com eu.